Atenção! O que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você olha para um alimento aparentemente inofensivo. O repolho. Sim, aquele vegetal que aparece em saladas, refogados e até no famoso chucrute pode esconder armadilhas perigosas para a sua saúde se consumido da maneira errada. E é por isso que hoje eu vou te revelar os 9 erros que você nunca deve cometer ao comer repolho. Logo nos primeiros segundos, já quero que você pense. Quantas vezes você acreditou estar fazendo uma refeição saudável, mas, sem saber, estava sabotando o seu organismo com um simples prato de salada? Pois é. O repolho pode ser um aliado poderoso, cheio de fibras, vitaminas e antioxidantes, mas se você errar na forma de consumo, ele pode se transformar em um verdadeiro vilão. Antes de continuar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o conteúdo de hoje vai te abrir os olhos de um jeito que você nunca imaginou. E compartilha esse vídeo com aquele amigo ou familiar que vive dizendo que repolho é o melhor alimento do mundo, mas que provavelmente comete vários desses erros sem perceber. Agora, por que o repolho pode ser perigoso quando consumido errado? Vamos direto ao ponto. Esse vegetal é da família das brássicas, assim como o brócolis e a couve, e tem compostos bioativos muito potentes. Em pequenas doses, eles ajudam na prevenção de doenças, no fortalecimento do sistema imunológico e até na redução do risco de alguns tipos de câncer. Mas em excesso, ou quando manipulados de forma errada, esses mesmos compostos podem trazer efeitos colaterais sérios, como gases, distensão abdominal, deficiência na absorção de minerais e até alterações no funcionamento da tireoide. E o mais curioso é que esses erros não estão relacionados apenas à quantidade. A maneira como você lava, corta, cozinha e até combina o repolho com outros alimentos pode determinar se ele vai agir como remédio ou veneno no seu prato. Muita gente, por exemplo, acredita que quanto mais cru, melhor. Só que não é bem assim. Outros juram que cozinhar bastante é o ideal, mas tanto um extremo quanto o outro podem ser prejudiciais. O equilíbrio é o segredo, e é justamente a falta de equilíbrio que faz com que tantas pessoas caiam nessas armadilhas. E tem mais. O repolho é um dos vegetais que mais acumulam resíduos de agrotóxicos. Se não for higienizado corretamente, pode carregar junto bactérias perigosas, como a salmonela e a E. coli. Já imaginou acreditar estar comendo comida saudável e, na verdade, estar se contaminando com micro-organismos capazes de causar intoxicações alimentares graves? É por isso que eu digo, nem tudo é o que parece. O repolho, que para muitos é sinônimo de saúde, pode ser um inimigo silencioso se você não souber consumi-lo do jeito certo. E para prender ainda mais a sua atenção, vou soltar aqui um detalhe inesperado que você vai entender melhor mais adiante. Existe uma situação em que até mesmo o tão demonizado bolo de chocolate pode ser mais vantajoso do que o repolho. Parece absurdo, eu sei, mas quando chegarmos nesse ponto, você vai ver como nem sempre a lógica do doce é ruim, vegetal é bom, funciona. Tudo depende do contexto e da forma de consumo. Então fica comigo até o final, porque ao longo desse vídeo você vai descobrir por que comer repolho cru demais pode prejudicar sua tireoide, como a falta de higienização pode transformar sua salada em uma bomba de bactérias, o modo de preparo que destrói quase todos os nutrientes do repolho, o erro de quantidade que muita gente comete sem perceber, e até combinações perigosas que parecem inocentes, mas sabotam sua digestão. Lembre-se, não existe alimento milagroso e nem vilão absoluto. Tudo depende da forma como você usa, e o repolho é a prova viva disso. Se você já ficou curioso e quer aprender a usar o repolho a seu favor, sem cair nas armadilhas que podem comprometer a sua saúde, já deixa aquele like maroto e se inscreve agora mesmo, porque os próximos minutos vão abrir sua mente. E prepare-se. No próximo trecho, eu vou revelar o primeiro erro mortal ao comer repolho, e eu aposto que você já cometeu esse erro mais de uma vez na sua vida. Um dos erros mais comuns, e também um dos mais perigosos, é acreditar que quanto mais repolho cru você consome, melhor para a sua saúde. Essa ideia está tão enraizada que muitas pessoas lotam o prato de salada, acreditando que estão fazendo a escolha mais saudável possível.
Mas a verdade é que comer repolho cru em excesso pode trazer consequências nada agradáveis para o seu organismo. O repolho cru é rico em goitrogênicos, substâncias que interferem no funcionamento da glândula tireoide. Para quem já tem tendência ao hipotireoidismo, por exemplo, exagerar no consumo pode atrapalhar a produção dos hormônios que regulam o metabolismo, deixando você mais cansado, com dificuldades para emagrecer e até com sintomas como queda de cabelo e unhas fracas. Ou seja, o excesso do cru não é apenas desconfortável, ele pode impactar diretamente no equilíbrio hormonal do corpo. Além disso, o repolho cru é extremamente fibroso. Embora a fibra seja essencial para a saúde intestinal, quando ingerida em excesso pode provocar inchaço, gases, cólicas e distensão abdominal. Quem nunca comeu uma salada de repolho e depois ficou com aquela sensação incômoda de estufamento? Isso acontece porque o corpo tem dificuldade de quebrar essas fibras, especialmente quando elas aparecem em grandes quantidades de uma só vez. E aqui entra um ponto interessante. Muitas pessoas que estão de dieta acreditam que lotar o prato de repolho cru vai acelerar o emagrecimento. Mas na prática, esse exagero pode até prejudicar. Isso porque o excesso de fibras pode atrapalhar a absorção de minerais importantes como cálcio, ferro e magnésio. Em outras palavras, você pode estar comendo bastante, mas absorvendo muito pouco. Outro detalhe que muita gente não percebe: o consumo exagerado de repolho cru pode irritar o intestino de pessoas que já sofrem com síndrome do intestino irritável ou gastrite. Ao invés de melhorar a saúde, a pessoa pode acabar desencadeando crises de dor, desconforto e até diarreia. Mas calma, isso não significa que o repolho cru é um vilão absoluto. Ele pode sim fazer parte da sua dieta, mas em quantidades moderadas. A chave está no equilíbrio. Pequenas porções trazem todos os benefícios: fibras que regulam o intestino, antioxidantes que combatem o envelhecimento precoce e compostos que ajudam na prevenção de doenças. O erro é transformar o repolho cru na base da alimentação diária, como se ele fosse um passe livre para a saúde perfeita. E aqui vai uma comparação que vai te surpreender. Em alguns aspectos, um pedaço de bolo de chocolate pode ser menos prejudicial do que uma tigela enorme de repolho cru. Isso mesmo. Parece contraditório, mas é verdade. Enquanto o bolo pode ser calórico e cheio de açúcar, ele não interfere diretamente em funções tão delicadas quanto a tireoide. Além disso, quando feito de forma caseira, com cacau de qualidade, pode até oferecer antioxidantes benéficos. Já o repolho cru em excesso pode roubar nutrientes essenciais do seu corpo e comprometer seu metabolismo. Incrível, né? Esse exemplo serve para mostrar que nenhum alimento é absolutamente bom ou ruim. Tudo depende da forma de consumo, da quantidade e do contexto em que ele é inserido na dieta. O que mata muitas vezes é o exagero e a repetição sem consciência. Então, se você gosta de repolho cru, continue consumindo, mas saiba dosar. Use-o como parte de uma salada variada, misturado com outros vegetais, e evite transformá-lo no prato principal. Assim, você aproveita os benefícios sem cair nas armadilhas escondidas. E se esse alerta já abriu os seus olhos, aproveita para deixar o like agora mesmo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a trazer cada vez mais informações valiosas para você cuidar da sua saúde de forma inteligente. Mas não pense que o erro está só na quantidade. O próximo detalhe é ainda mais perigoso porque passa despercebido pela maioria: a falta de higienização adequada. Esse descuido pode transformar o seu repolho em um verdadeiro campo minado de bactérias, fungos e resíduos tóxicos. Fica comigo, porque você vai entender por que esse erro pode ser ainda mais sério do que você imagina. Pouca gente percebe, mas o segundo erro é daqueles que passam batido e cobram caro depois. Não higienizar corretamente o repolho. Esse vegetal cresce em contato direto com o solo. É manuseado por muita gente até chegar à sua casa e tem uma estrutura compacta, em camadas, que esconde sujeira e micro-organismos nas dobras das folhas. Quando você corta, tempera e serve no automático, pode estar levando para o prato um combo indesejado de bactérias, como Salmonella e E. coli.
ovos de parasitas, fungos e resíduos de agrotóxicos. Resultado? Do desconforto gastrointestinal e diarreia a intoxicações alimentares que derrubam por dias. Ah, mas eu sempre enxago rapidinho na torneira. Esse é exatamente o erro. Passar água de leve não basta. O fluxo de água ajuda a remover parte da sujeira solta, porém não resolve micro-organismos aderidos e nem resíduos químicos mais persistentes. E como o repolho é frequentemente consumido cru, qualquer falha na limpeza vai direto para dentro de você. Como fazer direito? É simples e salva vidas. Remova as folhas externas. São as que mais acumulam poeira, toques de manuseio e respingos do ambiente. Desmonte o repolho. Separe as folhas ou fatie em tiras grossas para expor as dobras internas. Lave em água corrente, friccionando suavemente para deslocar partículas visíveis. Desinfete. Mergulhe por 10-15 minutos em solução apropriada, hipoclorito de sódio próprio para alimentos, seguindo a diluição do rótulo. Se preferir vinagre, ele ajuda mecanicamente, mas não substitui um agente com ação comprovada contra micro-organismos. Enxague novamente em água potável. Seque bem, centrífuga de salada ou papel toalha. Guardar folhas úmidas favorece fungos e acelera a perda de qualidade. Armazene refrigerado em pote limpo e fechado. Se já cortou, consuma em 24-48 horas. Outro ponto crítico: facas, tábuas e mãos. Não adianta higienizar o repolho e cortar com a mesma faca que manipulou carne crua sem lavar. Contaminação cruzada é um clássico do "fiz tudo certo e mesmo assim passei mal". Lave utensílios com água e detergente, e, se possível, tenha tábua separada para vegetais. E por que tudo isso é tão importante? Porque a contaminação nem sempre dá sinal imediato. Um mal-estar que você atribui ao tempero que não caiu bem pode ser, na verdade, uma infecção leve. Em crianças, gestantes, idosos e pessoas imunocomprometidas, o risco é ainda maior e as complicações mais sérias. Agora vem o choque de realidade que prende sua atenção. Em termos de segurança imediata, um pedaço de bolo de chocolate preparado em casa, assado em alta temperatura, que mata micro-organismos, muitas vezes representa menos risco microbiológico do que uma salada de repolho cru mal higienizada. Loucura? Nem tanto. O bolo pode ser calórico e não é para comer todo dia, mas raramente será veículo de E. coli ou salmonela, se assado e manipulado corretamente. Já o repolho cru sem o ritual de limpeza pode ser, ou seja, não é que o bolo virou saudável, é que, sob o ponto de vista sanitário, o repolho exige técnica. Comer verde não dispensa procedimento. Mais armadilhas comuns. Molhos mata tudo. Vinagre e limão melhoram sabor e ajudam mecanicamente, mas não garantem desinfecção. Não confunda tempero com sanitização. Folhas com manchas escuras ou cheiro azedo, sinais de deterioração. Corte generosamente a área afetada ou descarte. Pré-lavar e esquecer na geladeira. Excesso de umidade, tempo, mirnas, fungos e biofilmes. Se lavou, seque e consuma logo. Comprar já fatiado e exposto sem refrigeração adequada. Maior superfície de contato, maior risco. Prefira unidades inteiras e faça o corte em casa. Quer uma rotina à prova de erro? Pense em 3 S. Separar. Folhas, utensílios. Sanitizar. Solução correta. Tempo adequado. E secar, antes de armazenar. Essa tríade reduz drasticamente sua chance de passar mal e ainda preserva textura e crocância. E claro, esse cuidado não mata o prazer de comer. Repolho bem limpo e corretamente preparado traz fibras que ajudam o intestino, vitamina C e compostos glicosinolatos que, quando bem manejados, podem ser aliados da saúde. O objetivo aqui não é demonizar o alimento, e sim eliminar o risco bobo que muita gente ignora por pressa ou costume. Se esse alerta fez sentido, deixa o like e manda para aquela pessoa que vive de salada, mas nunca deu bola para a higienização. Você pode estar poupando um perrengue daqueles.
Se você acha que o problema do repolho termina na quantidade ou na higienização, se prepare. O modo de preparo pode ser tão ou mais nocivo do que os outros erros. Isso porque, dependendo de como você cozinha ou manipula o repolho, você pode destruir praticamente todos os seus nutrientes e ainda potencializar os efeitos colaterais. Um dos erros mais frequentes é cozinhar demais. Quando o repolho é fervido por muito tempo, ele perde boa parte da vitamina C e dos antioxidantes, que são justamente os compostos responsáveis por fortalecer o sistema imunológico e combater radicais livres. Além disso, o cozimento prolongado libera compostos de enxofre que deixam aquele cheiro forte e desagradável. E não para por aí. Esses compostos podem aumentar o desconforto intestinal, causando ainda mais gases e inchaço. Outro problema é a fritura. Muita gente tenta melhorar o sabor, mergulhando o repolho em óleo ou refogando com gordura em excesso. O que acontece? O alimento saudável e leve se transforma em um prato pesado, cheio de gordura saturada e até gordura trans, dependendo do óleo utilizado. Resultado: você compromete a saúde cardiovascular e gera uma inflamação silenciosa no corpo. Ou seja, ao invés de ajudar, o repolho começa a trabalhar contra você. E não podemos esquecer do excesso de temperos industrializados, como molhos prontos, caldos em cubo e pacotinhos de tempero. Esses produtos são carregados de sódio, corantes e conservantes que minam qualquer benefício do repolho. O que era para ser uma refeição desintoxicante se transforma em uma bomba que sobrecarrega rins e coração. O segredo aqui é a moderação e a técnica certa. Para preservar os nutrientes, o ideal é cozinhar o repolho rapidamente no vapor, refogar levemente com um fio de azeite ou até mesmo adicionar no final da preparação, só para amolecer levemente as fibras. Dessa forma, ele mantém a cor viva, o sabor agradável e os benefícios nutricionais. Agora, olha que interessante. Enquanto um prato de repolho mal preparado pode se transformar em um inimigo da saúde, um pedaço de bolo de chocolate feito em casa, com ingredientes simples e sem excesso de gordura hidrogenada, pode ser até mais inofensivo. Parece absurdo, mas pense comigo. O bolo pode ser calórico, mas não carrega conservantes artificiais nem perde nutrientes porque foi cozido demais. Ele é aquilo que você vê: farinha, ovos, açúcar, cacau. Já o repolho, se afogado em óleo e cozido até a exaustão, perde quase tudo que tinha de bom e ainda adiciona problemas extras. Isso não quer dizer, claro, que o bolo de chocolate é saudável para comer todo dia. Mas a comparação serve para abrir os olhos. Não adianta escolher um alimento saudável e destruí-lo na cozinha. A forma de preparo faz toda a diferença. Então, da próxima vez que for preparar repolho, lembre-se: menos é mais. Cozinhe pouco, use pouco óleo e evite temperos prontos. Assim você garante que os nutrientes cheguem ao seu corpo intactos e que a refeição realmente cumpra seu papel de trazer saúde. E aqui vai uma dica prática para você testar em casa. Corte o repolho em tiras finas e refogue rapidamente com alho, cebola e um fio de azeite. Em poucos minutos você terá um prato saboroso, nutritivo e sem os efeitos colaterais de um cozimento exagerado. Esse é o ponto ideal em que você aproveita o melhor do alimento sem transformá-lo em um peso para a sua digestão. Se essa dica já fez diferença para você, aproveita e deixa o seu like agora mesmo. Isso me ajuda a continuar trazendo alertas e informações que muitas vezes ninguém comenta, mas que podem fazer toda a diferença na sua vida. E prepare-se, porque o próximo erro é ainda mais comum. É o exagero na quantidade, mesmo quando você prepara o repolho do jeito certo. Esse detalhe pode ser o divisor de águas entre um alimento aliado e um vilão silencioso. Chegamos ao último erro, e talvez o mais perigoso de todos: acreditar que o repolho é sempre inofensivo. Essa é a armadilha em que muita gente cai. Por ser um vegetal, por ter fama de saudável, o repolho acaba sendo consumido sem reflexão, como se fosse impossível causar qualquer tipo de mal. E é exatamente essa crença cega que abre as portas para todos os erros que vimos até aqui. A verdade é simples. Nenhum alimento é totalmente bom ou totalmente ruim. O repolho pode ser um aliado incrível para a sua saúde,
quando consumido de forma equilibrada, bem higienizado, preparado corretamente e em quantidades adequadas. Mas quando você coloca ele em um pedestal de superalimento infalível, você esquece que o corpo humano é complexo, que as interações alimentares existem e que até mesmo o que parece mais inocente pode gerar consequências sérias. O problema dessa mentalidade é que ela leva ao exagero. Pessoas que acreditam que quanto mais repolho, melhor, acabam enfrentando gases, cólicas, deficiências nutricionais e até complicações hormonais sem nunca imaginar que a origem está na salada que elas comem todos os dias. Outras se esquecem da higienização, confiam na aparência limpa do vegetal e terminam intoxicadas por bactérias invisíveis. E tem ainda um detalhe que muitos ignoram: o repolho não é igual para todos. Pessoas com doenças intestinais, problemas na tireoide ou mesmo crianças pequenas podem reagir de forma diferente ao consumo frequente. O que é bom para uns pode ser prejudicial para outros. É por isso que o último erro é tão importante. Não caia na ilusão de que o repolho é perfeito e inofensivo. Ele pode ser ótimo sim, mas dentro de um contexto de variedade, moderação e cuidado. O segredo não está em consumir um alimento até a exaustão, mas em construir uma rotina alimentar inteligente e equilibrada. E lembra da comparação inesperada que fizemos ao longo do vídeo? Pois é, em alguns aspectos até o bolo de chocolate pode sair na frente. Enquanto o repolho pode carregar agrotóxicos, micro-organismos e até prejudicar a tireoide quando consumido em excesso, um bolo simples, assado em casa, feito com cacau de qualidade, pode trazer antioxidantes e ainda ser mais seguro em termos de contaminação. Não é para você trocar sua salada diária por bolo, mas para entender que o mundo da nutrição não é preto no branco. O contexto e o equilíbrio é que definem o que realmente é saudável. Por isso, não idolatre nem demonize nenhum alimento. Questione, aprenda, varie. O repolho tem seu valor, mas só vai trazer benefícios reais se for consumido com consciência. E agora eu te pergunto, quantos desses erros você já cometeu? Seja sincero consigo mesmo. O importante não é sentir culpa, mas sim usar essa informação para mudar seus hábitos a partir de hoje. Se esse vídeo te trouxe novos insights, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos conteúdos e ainda me ajuda a continuar trazendo verdades que quase ninguém comenta. E compartilha esse vídeo com aquela pessoa que vive dizendo que repolho é vida, mas que nunca parou para pensar nos riscos escondidos. Você pode estar ajudando ela a evitar um problema sério. No fim das contas, o que realmente importa é entender que saúde não se resume a um alimento específico, mas sim às escolhas que você faz todos os dias. Repolho, bolo de chocolate, frutas, legumes. Tudo pode ter espaço no seu prato, desde que consumido de forma consciente. E essa é a verdadeira receita de uma vida equilibrada.